Saudações investidores. Agora o Bitcoin cotado a 48.701 dólares. Bitcoin que teve um final de semana de fortes emoções. A gente estava indo muito bem, seguindo a tendência de alta e estávamos quase rompendo a região dos 50 mil dólares. Porém, encontramos resistência na região e tivemos uma correção significativa ontem, correção que foi muito rápida e levou a uma liquidação extrema de contratos de long. Quero te mostrar esse movimento e também o movimento de recuperação que a gente teve nas últimas horas, tanto numa perspectiva da análise técnica quanto na análise de sentimento. Além disso, hoje eu vou começar a fazer análise das altcoins e vou fazer análise das duas mais pedidas, o Ethereum e a ADA Cardano. Lembrando que essa semana eu vou fazer várias análises de altcoins, então deixa nos comentários quais as próximas que vocês querem ver aqui. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar aqui no 4 horas na Binance Futures. Vou te mostrar os pontos importantes aí, possíveis oportunidades que a gente pode ter no Bitcoin nas próximas horas. Além disso, eu também quero fazer uma análise de sentimento completa, tá? Vamos mostrar para vocês aqui algumas comparações bem interessantes, tanto da queda quanto da nossa recuperação e o que a gente pode esperar a partir daqui. Depois disso, eu também vou começar a fazer análise das altcoins, tá? Então vamos fazer análise do Ethereum e da ADA Cardano, tanto uma análise técnica quanto uma análise de sentimento. Vou te mostrar como que a gente faz para analisar as moedas e discutir um pouquinho dessa união da análise técnica com a análise de sentimento. Antes de começar o vídeo, rapidamente quero falar do rendimento do funding esse mês para vocês. A gente está aí na metade do mês agora, no dia 15, e o funding já rendeu 6,6% para quem está aplicando a estratégia de hedging short, tá? Então, realmente, se você ainda não conhece a estratégia, vale a pena você ir no vídeo aí que eu postei na semana passada e aprender. Qualquer dúvida, deixa lá no vídeo que eu respondo vocês, porque é uma estratégia aí que realmente está dando muito certo esse mês, com um risco bem baixo, tá? Vou falar um pouquinho de qual é o risco dessa estratégia no vídeo de hoje também. Mas então, vamos lá. Já compartilho a tela com vocês. E vamos começar fazendo aqui uma análise técnica, né? Na análise técnica do Bitcoin, eu consigo ver que basicamente a gente continua numa tendência de alta, né? Mesmo a forte queda que a gente teve ontem, não levou a gente a perder a tendência clara de alta que a gente tem aqui no 4 horas. Eu realmente continuo achando que para a gente ter problemas na tendência, a gente precisa fechar candles significativos abaixo dessa região aqui, olha só. Eu falaria dos 46, mas como a gente já teve um movimento abaixo que voltou rapidamente, eu colocaria aqui nos 46.200. Enquanto está acima dessa região, assim, a tendência é de alta basicamente aí muito clara e é difícil a gente perder essa tendência enquanto a gente não demonstrar fraqueza e se mantiver abaixo dos 46.200 dólares, tá? Na verdade, o que a gente pode ter tido aqui é realmente uma grande acumulação, já que na análise de sentimento vocês vão ver que a gente teve muita liquidação, mais de 100 milhões de dólares liquidados nesse movimento só no Bitcoin, correto? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é a continuação de uma tendência de alta e um movimento extremamente forte aqui, um movimento em V, um movimento que é bom para o preço, correto? Um ponto que pode deixar a gente um pouco preocupado nesse movimento é que ele não está sendo feito com volume, né? A gente tem esse volumão aqui nesse candle de força para baixo, mas o preço começou a subir sem parar, né, desde lá. Eu vou te mostrar pela análise de sentimento aí o que pode explicar isso, tá? Mas nesse momento aqui no 4 horas, a gente pode enxergar que esse candle é um candle importante e essa região dos 49 mil dólares, vou colocar nos 49.100, é uma região que se o preço se mantiver acima, é de se esperar que a gente vá romper a máxima histórica e vá romper os 50 mil dólares, tá bom? Já vi isso aqui de cara, porque esse é um candle extremamente importante e se o preço consegue se manter acima dele, é uma demonstração de força muito grande, tá bom? Indo aqui para 1 hora, a gente pode também dar uma analisada um pouco mais próxima do preço para realmente ver que essa região dos 49.100 é a região importante. Se o preço se mantém acima dela, é um sinal de que a gente tem tudo para romper a máxima histórica, tá bom? Outro ponto importante que a gente pode ver é que no curto prazo aqui a gente tem sim uma resistência significativa nessa região entre os 48.700 e os 49.100, tá? Então não vai ser fácil ultrapassar essa zona, a gente pode até ultrapassar, mas o importante para mim é a gente se manter aqui acima. Se mantiver acima é muito bom, tá bom? Detalhe que a gente pode ver aqui que sim, a gente está em tendência de alta agora no 5, no 15, no 1 hora, mas olhando aqui, até baixando um pouco o tempo gráfico para 15 minutos, vocês podem ver que o preço parece estar um pouco esticado, ele parece que não deu uma correção dessa pernada desde a acumulação que a gente teve lá na região dos 45.500, caras. E quando eu falo acumulação, me lembrou aqui que muitas perguntas de vocês perguntam o que é acumulação, Pablo?
Acumulação eu utilizo para falar em momentos que tipicamente as sardinhas estão perdendo dinheiro e as instituições estão colocando ordens para acumular onde essas sardinhas estão perdendo, tá? Quando a gente for para análise de sentimento, eu vou falar mais sobre isso, já que é tema do vídeo de hoje, mas só para você entender. Quando eu falo acumulação, quer dizer que é um ponto onde as sardinhas estão perdendo e as instituições estão acumulando, estão comprando. Quando eu falo distribuição, é um ponto onde as sardinhas estão perdendo, as sardinhas sempre perdem, né, infelizmente, e as instituições estão basicamente distribuindo, vendendo, tá bom? Mas continuando aqui então, eu posso ver que parece que a gente... Vai ser difícil romper isso aqui direto, né? Pode acontecer, mas parece que passar de tanta resistência assim, sem o preço dar uma corrigida, é um pouco complicado. Então onde que eu estaria de olho para possíveis correções aqui? Eu estaria de olho basicamente nessa região aqui, ó, dos 47.800 dólares, como uma região importante, tá? Uma região aqui de suporte para o preço, que se o preço bater aqui, ele pode encontrar suporte para aí sim tentar fazer essa onda para romper essa zona de resistência, ok? Se passar direto dessa zona de resistência, pô, demonstração de força muito grande, muito bom para o preço. Mas se vier aqui para corrigir, pode também ser uma oportunidade aí para quem está pensando em day trade, para quem está pensando numa compra no Bitcoin, tá bom? Eu acho que a gente perderia aqui um viés mais positivo se a gente rompesse essa região entre os 47.800 e 47.400. Ou seja, se ele voltar aqui, pode ser uma oportunidade de acumulação para a gente pensar aí sim nesse rompimento. Agora, eu não pensaria nessa compra aqui, porque como vocês podem ver, olha só, o RSI está lá em cima, o preço está um pouco esticado, então para mim é um pouco arriscado, tá bom? O ideal seria que ele voltasse pelo menos em algumas dessas médias aqui e quem sabe, uma primeira zona de suporte a gente pode colocar aqui é os 48.100, mas para mim mais significativa entre os 47.800 e 47.400, tá bom? Continuando aqui, então, indo até para os 5 minutos, para a gente analisar aqui nos 5 minutos o que está acontecendo. Porque a gente está tentando romper agora essa zona, né? E se romper aqui, realmente é uma demonstração de força que pode levar o Bitcoin a continuar, tá? Então, assim, eu não vou apostar contra essa tendência de alta em todos os tempos gráficos aqui, lembrem-se. A gente sempre quer estar a favor da tendência de alta, né? Mas é sempre o ideal a gente esperar quando o preço retorna essas médias, porque aqui a gente tem uma melhor relação risco-retorno, tá bom? Então repara que o preço pode até demorar, mas eventualmente ele acaba voltando nas médias. Como eu disse, o primeiro ponto que eu estaria de olho é esse 48.100 mais conservador, onde o nosso ponto de controle está lá nos 47.800. Tá bom, investidores? Continuando então e indo para a nossa análise de sentimento. Análise de sentimento, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que analisar é essa queda, né? Que foi uma queda muito rápida, muito forte e que levou, sim, o preço a liquidar muitas pessoas. Eu tô aqui nos candles de 15 minutos para mostrar para vocês que a gente teve uma liquidação extremamente significativa, tá? A gente teve mais de 100 milhões de dólares liquidados em um candle de 15 minutos. O que é isso? Isso basicamente são pessoas que não conseguiram gerir bem o risco e que estavam mal posicionadas, pelo menos não estavam com stop ou com pontos de liquidação condizente com o risco que a gente está presente no mercado. A gente não pode esquecer que a gente está num FOMO, a gente não pode esquecer que o funding, que é uma estratégia de hedge, rendeu 6,6% esse mês. Então a gente sabe que a gente está num ponto arriscado, então a gente não pode deixar um ponto de liquidação próximo ao preço. E como as pessoas acabam deixando esse ponto de liquidação, elas são liquidadas, perdem o dinheiro, dão para as instituições acumulam e aí sim mandam o mercado para o outro lado. Porque pode parecer perseguição, né? Pô, o preço foi lá, pegou meu stop e voltou a subir. Pô, o preço foi lá, me liquidou e voltou a subir. Mas não é perseguição. É assim que o mercado das criptomoedas funciona. Ele funciona com a maioria perdendo e as instituições ou acumulando ou distribuindo nos pontos importantes. Tá bom? Então, basicamente, o que eu posso ver aqui é que a gente tem mais de 100 milhões de dólares em liquidação e a gente tem uma queda aqui no nosso Open Interest de 5,55 para basicamente 5,15. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mais de 400 milhões de dólares em Open Interest foi lavado do mercado e, tipicamente, quando isso acontece, quer dizer que as pessoas estão sendo estopadas. Então, estopou e liquidou todo mundo, a partir daí as instituições conseguiram mandar o mercado para o outro lado. Qual outro fator que pode explicar que as instituições conseguiram fazer isso? O long short ratio, né? O long short ratio que estava caindo desde o nosso topo lá próximo dos 50 mil dólares e nesse momento está mais próximo a 2, tá? Quando a gente estava lá no topo e tal, tentou romper, estava próximo a 3, depois foi para 2,7, 2,6,
seja, estava muito elevado. Agora aqui a situação melhorou, por quê? Porque o long short ratio diminuiu e o preço voltou para essa zona de resistência, ok? Então, nesse momento o long short ratio, que apesar de ainda estar alto e ainda denotar risco, ele melhorou, tá bom? Ele melhorou porque agora ele está próximo a 2 e a gente teve sim uma acumulaçãozinha nessa região dos 46 mil dólares, beleza? Continuando aqui e falando um pouquinho do funding, né? Vamos falar um pouquinho do funding, já que eu quero falar com vocês de dois aspectos, né, do funding. Primeiro, qual é o risco para o Bitcoin em si? E o segundo, qual é o risco de você fazer essa estratégia de funding que a gente tem na Bybit? Vamos começar falando a estratégia, o risco para o Bitcoin, né? Quando a gente fala do funding, como eu já disse para vocês várias vezes, a gente está basicamente vendo a oferta e a demanda do ativo. E se a gente está no mês onde pelo funding a gente está com a maior demanda da história, que rendeu 6,6% para quem estava em short, ou seja, quem estava em long teve que pagar 6,6%, é um sinal de risco sim, porque é um sinal que as pessoas estão querendo comprar o Bitcoin demais. E pode parecer contra-intuitivo, mas é o que eu sempre falo com vocês. Quando está todo mundo apostando num lado, o preço pode ir para o outro. Isso não quer dizer que a gente vai apostar contra a tendência de alta do Bitcoin, não. Isso quer dizer que a gente vai dosar o nosso risco, colocar stops mais curtos. Lembra do último vídeo a gente falando que um movimento volátil era esperado? Então quando o risco está elevado, a nossa situação perante esse risco tem que ser condizente, a gente tem que respeitar o risco. Lembre-se, proteger o nosso capital é muito mais importante do que arriscar e especular ganhar agora, tá bom? Por isso é sempre bom a gente ter uma estratégia para isso. Então, basicamente, o risco é porque a demanda está muito grande. Se todo mundo querendo comprar, as instituições podem acabar fazendo o que elas fizeram ontem, né? Mandando o mercado para o outro lado para estopar e liquidar esse tanto de gente que está comprada e que está querendo comprar neste momento. Beleza? Então tomem cuidado com isso. E vamos lá, Pablo. Pô, eu peguei parte do meu capital e coloquei na estratégia de funding, na Bybit ou na Binance. Qual que é o meu risco nessa estratégia? Cara, operacionalmente, assim, o risco é quase nulo, porque você tem um ponto de liquidação nulo. Ou seja, você não vai ser liquidado se você fizer a estratégia corretamente. Qual é o risco que pode acontecer? É o risco que todo mundo aqui que já está há mais tempo no mercado conhece. É o risco exchange. É o risco da exchange dar algum problema. É o risco, operacionalmente, por exemplo, da exchange fechar a sua posição. Alguma coisa assim. É o risco da exchange e é um risco que, querendo ou não, a gente acaba incorrendo quando a gente vai fazer o trading e também quando a gente vai fazer a estratégia do funding, tá? Então o risco presente é o risco da exchange dar problema. Então é um risco que a gente não pode relevar, mas para mim, né, rendendo 6,6% em 15 dias, é um risco aí que eu tô correndo de bom grado neste momento, tá bom? Mas lembre-se, sempre é o ideal, né, quando a gente não está fazendo uma operação, quando a gente não está tradando, deixar os bitcoins em uma carteira própria, né, na nossa custódia. Nunca se esqueçam disso, né? Mas, então basicamente é isso, tá? Isso que eu queria mostrar para vocês, o risco pro ativo Bitcoin e o risco da estratégia em si, que eu não abordei com tantos detalhes no vídeo de funding, tá? Lembrando que você não conhece a estratégia, vai no vídeo da semana passada, 20 minutos eu explico ela com detalhes, ok? Vamos lá. Então, continuando aqui, a gente pode já ir para análise das altcoins, tá bom? Então vamos para análise das altcoins e a gente vai começar com uma análise técnica do Ethereum. Vamos lá. Os alarmes aqui estão batendo, né? São os alarmes da equipe. Vamos para a análise do Ethereum aqui, então. O primeiro ponto que eu acho que a gente tem que destacar é que, tipicamente, quando a gente tem movimentos tão voláteis assim no Bitcoin, as criptomoedas se comportam de maneira semelhante a ele, tá? Então, quando a gente olhar o Ethereum e a ADA, a gente muitas vezes vai ter a impressão de que é um gráfico muito semelhante, tá? Mas é assim que funciona, a gente está num mercado extremamente correlacionado, né? Os criptoativos, eles são extremamente correlacionados, então não se espantem, né? Porque isso é algo natural que sempre acontece, tá bom? Mas a gente sabe, né, que é possível sim operar esses ativos de uma maneira em paralelo. Eles não vão seguir sempre o Bitcoin. A gente tem essa correlação, mas não é uma correlação perfeita. Então é por isso que todos os dias nós da Belo Trade operamos aí basicamente todas as altcoins, né? A gente não opera todas, mas a gente analisa todas aí que estão na Binance Futures. Correto? Então vamos lá. Ethereum. Ethereum é uma situação bem parecida com o Bitcoin, né? A gente teve essa acumulação e a gente vai mostrar para vocês quantas pessoas foram liquidadas, porque também foi incrível no Ethereum. E nesse momento, olha só, eu vejo que a gente está numa situação melhor que o Bitcoin. Por quê? Porque a gente está ultrapassando agora a região do nosso ponto de controle, correto? Então, para mim, o preço conseguir se manter aqui em cima é algo extremamente positivo, tá?
Apesar, né, de que claramente a gente está até mais esticado que o Bitcoin, vocês conseguem ver que a gente está formando esse padrão em V extremamente esticado, então não seria nada de outro mundo, igual o Bitcoin, a gente dá uma corrigidinha aqui antes de realmente com força romper essa região, tá? Então acho que a situação do Ethereum é bem clara também, tendência de alta em todos os tempos gráficos, a gente deve sim esperar uma oportunidade para o long, né? Como eu vejo que a gente está num período muito arriscado, eu não penso em operações de position para me posicionar no Ethereum agora ou em qualquer outra criptomoeda, tá bom? Eu penso mais em operações de swing trade e basicamente ou você tem a sua estratégia aí de hold com Bitcoin, eu tenho a minha, vocês já sabem, mas o foco aqui é realmente tentar focar nas possíveis operações que a gente pode ter, tá? E aqui eu vejo duas. Primeiro, se a gente vier aqui buscar uma região de Fibonacci dessa primeira onda que a gente teve, pode ser uma boa oportunidade, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Vai ter uma confluência do Fibonacci com a zona aqui. Zona que eu estaria mais de olho aos $1.750, tá? Pode sim ser uma oportunidade, o preço já vai estar mais próximo da média no 4 horas, pode ser uma operação legal. E qual seria uma operação ainda melhor, uma operação com melhor relação a risco-retorno? A gente consegue romper e fazer essa onda 1 bem forte aqui e depois tem uma correção aqui, tá bom? Então nós temos essas duas possibilidades aqui na minha opinião. Eu preferiria que a gente conseguisse romper isso aí de uma vez e depois voltasse para testar essa zona aqui para a gente conseguir fazer um swing trade lá na Belo Trade, né? Inclusive a gente fechou aí ontem uma posição do Ethereum que já vinha semanas aí em $1.830, o preço tá voltando, demonstrando força, vamos ficar de olho, para quê? Para abrir mais uma posição de long no Ethereum, desde que uma dessas duas operações aqui aconteçam, tá? Nesse momento eu vejo que a gente está muito esticado, então tem que esperar uma das duas, beleza? Continuando aqui, indo para a análise técnica da ADA também, depois a gente vai para a análise de sentimento, tá? A área está também bem parecida, olha só, a gente tem uma queda aqui, a gente foi testar um ponto de controle, olha só que incrível, caras. Tanto que o ponto onde as pessoas compraram e venderam é importante, é um ponto onde o preço tipicamente volta e encontra suporte ou resistência, no nosso caso aqui um suporte muito claro, né? Então o preço mesmo dias depois volta no ponto de controle, testa ele e pum, já estoura para cima. Então a situação da ADA aqui é um pouquinho pior do que o Ethereum, na minha opinião, porque apesar de a gente estar também em tendência de alta em todos os tempos gráficos, a gente ainda tem uma resistência forte acima, estão vendo esse ponto de controle? Então a ADA aqui, para mim, a situação é pior do que o Ethereum. Eu pensaria, se a gente fizesse essa correção aqui, já me complica um pouco mais a entrada, porque estão vendo aqui que não tem tanto suporte no VPVR? Estão conseguindo ver? Então a ADA é uma aí que a gente vai ficar de olho, quem sabe para segunda opção, né, que a gente falou no Ethereum, esse rompimento aqui e o reteste, tá bom? Se isso acontecer, a gente vai de novo apostar a favor da tendência de alta aí na ADA. A gente fez 3 operações nela na semana passada, todas deram certo, por quê? Porque a gente está apostando na tendência de alta. Mas nesse momento aqui, cara, mesmo se a gente romper essa linha de tendência aqui, a única coisa que a gente vai poder fazer é uma operação no curto prazo, sabe? Porque a gente tipicamente não quer operar contra o ponto de controle. Vocês acabaram de ver a importância desse ponto de controle quando foi suporte aqui. Ele sim, provavelmente vai ser uma resistência. Então cuidado com esses 92 centos, tá bom? Se o preço rompe os 92 centos, por exemplo, vai lá testar a máxima histórica e volta, aí a gente pode ter uma oportunidade. Nesse momento, eu não consigo ver essa oportunidade, mesmo se a gente cair aqui, porque eu posso até trazer o Fibonacci, mas também não tenho o VPVR aqui para me ajudar a fazer essa operação, tá bom? Então a ADA não estou gostando tanto assim, mas não vou fechar os olhos para essa continuação da alta. Se romper aqui para cima, a gente pode ter esse movimento também a favor da tendência de alta. Beleza? Continuando aqui, indo para uma análise de sentimento das duas, vamos falar um pouco do Ethereum primeiro, tá? O Ethereum também, que como é a segunda maior criptomoeda, a gente também tem muito volume nas transações de Ethereum. E a gente teve sim uma liquidação incrível, tá? Deixa eu mostrar para vocês a liquidação aqui. Vamos lá. No Ethereum, a gente teve 2 grandes liquidações, na verdade, né? A gente começou aqui com 15 milhões e depois teve outra aqui em 75 milhões. E por que que, mesmo o Ethereum tendo muito menos volume que o Bitcoin, ele liquidou quase a mesma coisa? Porque, como eu sempre falo com vocês, as altcoins elas são mais arriscadas, as altcoins são mais voláteis. Então se você tem que gerir bem o seu risco num momento de FOMO no Bitcoin, imagina nas altcoins, caras. Então tomem cuidado, não deixem stops longos. A gente claramente, olha só, tá num movimento um pouco esticado aqui e vamos ficar de olho. Se a gente tem uma retração legal para entrar, a gente vai entrar. Se o preço demonstra força também e volta para retrair, a gente também vai entrar. Mas nesse momento aqui eu vejo que a gente está num ponto arriscado, um ponto que deu uma esticada desde o nosso fundo ontem, tá bom?
Olhando a análise de sentimento, a gente vê uma situação positiva. Por quê? Porque a gente, além de ter liquidado aí esses muitos milhões de dólares, a gente também teve uma queda aí, olha só, de cerca de 300 milhões de dólares no Open Interest. Isso é muito para o Ethereum, mais de 10% aqui de queda no Open Interest agregado do Ethereum. E quando a gente está subindo, olha só, a gente não está vendo tanta liquidação para o outro lado, ou seja, o mercado ele funciona com esses pools de liquidação, né? As baleias vão lá, liquidam para um lado e depois mandam o mercado para o outro lado para liquidar para o outro. Então liquidou todo mundo que estava em long e aqui ainda não liquidou muita gente que estava em short. Então isso é algo positivo que a gente vê tanto no Bitcoin quanto no Ethereum e também vai ver na ADA, tá? Outro ponto positivo no Ethereum aqui é que o nosso long short ratio está caindo igual ao Bitcoin. Ele estava em 3,6 e as altcoins tipicamente elas têm um long short ratio maior mesmo, tá? E agora está em 2,8. Ou seja, caiu, isso, o movimento é bom, mas a gente não pode deixar de frisar que 2,8 de long short ratio existe um risquinho envolvido, né? Já que grande parte do mercado está em long. E se grande parte do mercado está em long, as instituições podem fazer esses movimentos igual fizeram aqui, né? Você está com 3,6 de long short ratio, você tem aí basicamente, né, quase 80% do mercado em long. Então é muita gente em long, correto? Então, as instituições mandam o mercado para o outro lado para quê? Para liquidar e estopar essas pessoas em long e elas saem do mercado, como a gente pode ver aqui pelos nossos indicadores, tá? Então o sentimento tá legal e basicamente o que a gente precisa é ou ter essa retração, e aí a gente vai ficar de olho para ordens de compra das instituições aqui embaixo, ou demonstrar força e romper essa região importante para aí sim a gente pensar em entrada, porque repara que o book está bem carregado aqui para venda, o preço tentando passar ali daquele ponto de controle, né? Então calma, muita calma nessa hora, vamos ficar de olho aí nessas duas possibilidades que a gente traçou lá na análise técnica. Já a ADA Cardano, vamos dar uma olhada na ADA Cardano, vamos lá. A ADA Cardano, a gente também tem muita liquidação, a gente também tem muita queda no Open Interest, caras. É incrível a gente ver isso, olha só. A gente tem aqui em milhões de dólares, 6 mais 15, 21, 22 milhões de dólares em liquidação nessa queda. Para a ADA Cardano é muita coisa, tá bom? Inclusive o nosso Open Interest aqui, que estava 140 milhões de dólares, ele foi quase para 100, ou seja, quase aí 40% de queda no Open Interest da moeda. Então, assim, isso mostra pra gente que as pessoas não estão gerindo bem o risco. Se as pessoas não gerem bem o risco e deixam a liquidação próxima, o que acontece? Elas são liquidadas e as baleias acumulam e mandam o mercado para o outro lado, tá bom? Nesse momento aqui, os indicadores de sentimento da ADA não estão tão legais quanto o Ethereum e o Bitcoin. Repara que a gente já voltou a subir o nosso long short rate e está em 5,6, tá? Então, isso é um ponto de risco, tá? Bom para ADAs. A gente até pode ver aqui, olha só, que quando a gente fez o nosso topo histórico próximo dos $1, top histórico desse ano, né? E começou a cair, repara que o nosso long short ratio, ele chegou a quase 7, quer dizer, ele passou de 7 em alguns momentos. Então estava todo mundo em long, e o que as baleias fizeram? Pum, mandaram o mercado para o outro lado, tá? E apesar disso aqui não me dar credencial para shortar essa tendência de alta muito clara da ADA, isso aqui me dá credencial para ficar esperto nos longs que eu tenho que fazer, já que 5,58, tem 5,58 longs para cada um short, tá bom? Então é natural que o preço vá lá pegar a liquidez de quê? Desses longs que estão posicionados, ok? Então tomem cuidado, tá? A gente sempre faz análise técnica em confluência com análise de sentimento, por quê? Porque a gente quer as duas para o nosso lado. Então, basicamente, a gente vê aqui que a ADA ela precisa demonstrar mais força na análise técnica e na análise de sentimento não tá tão interessante igual tá o Bitcoin, igual tá o Ethereum, tá? Então, assim, eu tomaria um pouco de cuidado na ADA. Quem sabe, né, se ela consegue romper esses 92 cents aqui e esse sentimento melhora, a gente fica mais otimista e fica pensando mais em operação nela. Beleza? Enquanto ela está assim extremamente elevada, o que a gente faz? A gente opera o curto prazo, tá bom? A gente faz operações no 1 minuto, nos 5 minutos, porque a gente se posicionar com a ADA, com o long short ratio em quase 6, é muito arriscado. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Deixa nos comentários todas as dúvidas, críticas, sugestões e também a próxima altcoin que você quer que seja analisada. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now.
Tone vai say we going down to 1K, but Mr. Novograd say we have bottom it out, Novograd is bullish. Bottom it out, Tone Vajs is bearish. Bearish target of 1300. Novograd is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.